No exterior, refluiu a onda de extrema-direita que marcou os últimos anos, inclusive notadamente nos Estados Unidos. No Brasil, o quadro não é tão claro. Aqui, os sinais são mais tênues e até discutíveis. Há quem sustente que Bolsonaro continua forte e mostrando resiliência diante de uma série de fatos negativos. Será verdade isso? Vamos examinar brevemente essa questão. Em primeiro lugar, é preciso notar, claro, que o fato da questão do impeachment ter apresentado uma alta acentuada, uma preocupação acentuada nas últimas semanas, ter crescido muito, é inteiramente natural diante do que tem acontecido. Muita gente, entre os quais eu me incluo, não aguenta a perspectiva de ter mais 2 anos dessa destruição que marca o governo Bolsonaro. No entanto, nós precisamos também reconhecer a triste realidade, que é a triste realidade social e política do Brasil. Se Bolsonaro é uma doença ou é um doente, como muita gente sustenta, inclusive pessoas gabaritadas para tal, essa doença de Bolsonaro é reflexo de algo maior, de uma doença mais ampla de grande parte da sociedade brasileira. Afinal, o sujeito não foi só eleito, ele continua contando com apoio expressivo da opinião pública, a julgar pelas pesquisas de opinião, apesar de tudo que fez e de tudo que não fez. Então, Bolsonaro está aí, ainda resiliente, de fato, como mostram as pesquisas. Se você olhar para as pesquisas de intenção, de apoio, de avaliação de opinião do governo ou do presidente, de meados de 2020 até princípiozinho de janeiro deste ano, você vai verificar que, grosso modo, os entrevistados se dividiam igualmente em 3 grandes blocos. O bloco de apoio forte, ótimo, bom. Um bloco de crítica forte, de rejeição forte, ruim, péssimo. E um bloco de neutros ou em cima do muro, né? 1/3 aproximadamente para cada um desses 3 blocos nas pesquisas de opinião até agora. Em janeiro, entretanto, de meados de janeiro para cá, apareceram 3 pesquisas que mostram uma deterioração clara do apoio a Bolsonaro. Um aumento significativo do ruim e péssimo e uma redução também significativa do ótimo bom. A última delas, por exemplo, a Datafolha, indica alta das avaliações ruim e péssimo de 32% para 40% e queda do ótimo bom de 37% para 31%. As outras 2 têm resultados comparáveis. Essas 3 pesquisas, apesar de serem semelhantes, ainda não constituem razão suficiente para imaginar, para caracterizar uma tendência, não é? Afinal, um movimento semelhante se observou nas pesquisas, se não me falha a memória, no segundo trimestre do ano passado, e Bolsonaro se refez com a entrada do auxílio emergencial. Então, não é cedo para dizer. Agora, eu arrisco prever que a queda de apoio a Bolsonaro continuará a aparecer nas próximas pesquisas ao longo dos próximos meses. Como toda previsão em política, essa previsão é muito arriscada, mas eu creio que há argumentos para sustentá-la. Pelo menos 2 grandes argumentos. O primeiro é que, em janeiro, terminou o auxílio emergencial, que, segundo as avaliações dominantes, era um fator importante de apoio e sustentação a Bolsonaro. Nada se colocou no lugar até agora. A equipe econômica tem a visão de que não precisa botar nada no lugar, as condições fiscais nem permitem, segundo o ponto de vista de Paulo Guedes e companhia, e eles prometem uma recuperação acentuada que substituiria o auxílio. Essa promessa não é crível. É pouco provável que haja uma recuperação muito expressiva da economia que compense, que gere empregos e compense a ausência do auxílio emergencial. Sobretudo, a reativação do emprego no curto prazo é muito pouco provável. Sempre há uma defasagem entre recuperação da produção, que será modesta, no meu entender, e os efeitos dessa recuperação sobre a geração de postos de trabalho. Então, o primeiro argumento é econômico-social. O segundo argumento para acreditar que Bolsonaro continuará perdendo apoio é a questão da saúde pública. São as evidências crescentes, até gritantes, de que o governo não sabe o que fazer diante da pandemia. Conduziu muito mal. Manaus foi a culminância disso, com pacientes morrendo por falta de oxigênio, né? E agora ficou muito patente que Bolsonaro, seu ministro da Saúde, com alguns outros auxiliares importantes, tem uma alta dose de responsabilidade pelo novo agravamento da pandemia no Brasil. Então, essas 2 coisas, fim do auxílio emergencial, junto com o agravamento da crise sanitária nos próximos meses, deve provocar uma queda importante do apoio a Bolsonaro.
Enquanto o Bolsonaro tiver cerca de 30% de apoio da opinião pública, de 30% considerando o governo ótimo e bom apesar de tudo, dificilmente haverá condições políticas para o impeachment. Mas se o declínio for acentuado, como eu creio que pode bem acontecer, estarão dadas as condições para que o impeachment prospere no campo político. Se vocês quiserem ter uma visão um pouco mais detalhada dessas avaliações, consultem a minha página, o meu portal na internet, www.nogueirabatista.com.br.